Quando eu estava sentado ali, veio uma palavra no meu coração, dizendo assim, que é o Espírito Santo, né? A gente está aprendendo a ser guiado pelo Espírito, obedecer à voz do Espírito. Hoje o propósito do culto era para ser encher do Espírito Santo, encher do Espírito Santo até transbordar. Porém, eu recebi uma palavra no meio dessa semana, e foi muito forte essa palavra, e eu vou obedecer ao que vem no meu coração. Esse culto fica sobre cheio até transbordar, fica para outra ocasião. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo me deu uma palavra, e eu quero seguir essa palavra. Então, quando eu estava sentado ali, o Senhor me falava algo assim, dizendo assim, para eu dizer a cada um, né, que nós somos a Igreja de Cristo reunido, que se o Espírito Santo me usar para falar alguma coisa, se o que eu falar doer em você ou te incomodar, trazer um incômodo, alguma coisa assim dentro de você, saiba que é Deus lhe corrigindo. Amém? E você tem que aceitar a correção do Senhor. Amém? E eu percebo hoje um culto voltado para essa direção, de uma correção. Não é um culto voltado como um despertamento, como um alinhamento para as nossas vidas. Amém? Muitas pessoas, elas têm na mentalidade delas de seguir uma religião. Porém, nós não seguimos uma religião. Não sei se você está entendendo. Muitas pessoas têm na mente o seguir uma religião. Nós não seguimos uma religião. Amém? Nós servimos ao Cristo em obediência à instrução dele na palavra dele. É por isso que a gente lê tanto a Bíblia. Por isso que a gente cita tantas passagens na Bíblia. Porque a Bíblia é a instrução. A Bíblia é a voz de Deus para a nossa vida. Amém? Então, quer ter uma vida com sucesso? Siga a voz de Deus. Não seja imaturo. Tem muita gente imatura que fica... Eu não sou contra os dons espirituais. Terça-feira, de 7h20, tem a quarta etapa dos dons espirituais, viu? Terça-feira eu quero a igreja em peso aqui. E sempre nesses cultos a gente se move, o Espírito Santo dá uma direção para se mover. Eu não sou contra os dons espirituais, eu me movo nos dons espirituais e eu tenho, pela misericórdia de Deus, o dom de revelação, eu carrego o dom de revelação na minha vida, pela misericórdia do Senhor. Mas muitas pessoas têm sido imaturas. Elas buscam ouvir a voz do Senhor através somente de uma revelação, ou através de um sonho, ou fica correndo atrás de outras pessoas para contar sonho, para dizer alguma coisa, para ver se Deus revela. Mas Deus não quer que a gente seja assim. Porque Deus quer que a gente seja uma igreja madura. Claro que eu posso subir aqui no púlpito e manifestar um dom de revelação, e eu me direcionar do púlpito e até você e trazer uma palavra de revelação, conhecimento, sabedoria. Posso me mover nesse dom tranquilamente. Amém? Se for um propósito de Deus. E você vai ser abençoado. Mas eu não posso ficar com esse intuito de estar querendo assim. Sabe? Como aquelas pessoas que... Não pode ver aquelas velhinhas. Quando eu trabalhava lá no mercado de Pai, tinha uma velhinha que fazia feira lá em Pai. Uma velhinha bem baixinha assim. Dona Isaura. Quem já ouviu falar nessa Dona Isaura? Ela chegava lá, ela lia a mão. Eu não podia ver ela, que eu já mandava ela ler minha mão. Quando dizia coisa boa, achava bom. Quando dizia coisa ruim, eu não gostava, né? Que não é de jeito. Nós não gostamos das coisas. Mas ela parece só dizer coisa boa, parece. Nem me lembro mais, faz muitos anos. E a gente não pode estar correndo atrás dessas coisas. A gente tem que correr atrás da palavra. A palavra, o rema, são 24 matérias ensinando a palavra, com temas específicos. Como Rayara disse, como ser guiado pelo Espírito Santo. Vários outros temas aí, submissão à autoridade.
né? Justiça de Deus. Mas, enquanto você corre atrás de querer ouvir, a Bíblia, se você estiver em casa, está lá, que é a voz de Deus querendo falar com você. E a pessoa feita um doido querendo ouvir. Mas você não quer parar, sentar e ler. E ouvir Deus falar ao teu coração. Quando você para e senta e lê e ouve Deus falar, que Ele começa a mexer com você. Que Ele começa a borbulhar dentro de você. E você não quer parar mais. Porque ali é Deus falando. Já tem outros que são tão imaturos que fica, esse tempo já passou. Esse tempo já passou. Amém? De imaturidade. Que quando passa por uma aflição, por um problema, ele fica, ô Jesus, me dá uma palavra, dá uma palavra. Quando abre um versículo, Judas se enforcou, está amarrado. Essa não foi Deus não foi o Espírito Santo não, foi o cão. Dá mais outra, Senhor. Aí abre umas 3 vezes, aí quando dá uma palavra boa, Deus falou comigo. Não é assim, irmão. Não é assim. Deus fala quando você está lendo a palavra, meditando a palavra. E de repente, no momento que você precisa, o Espírito Santo te lembra da palavra. E aquela palavra é a voz de Deus falando com a gente. E você pode confiar naquela palavra. Não largue mão daquela palavra. Porque aquela palavra é a que vai te sustentar. Amém? Diga glória a Deus. Então, estamos aqui para ouvir mesmo. Para aprender mesmo a palavra do Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi uma simples palavra, mas comecei já a pesquisar. Antes de começar, fiquei quase meia hora ali em cima. Já tinha orado à tarde, quase 3 horas de oração, média de 3 horas mais ou menos orando, de 2 às 5, e orei mais aqui antes do culto começar. Você estava adorando. E eu disse, eu vou ouvir a Deus para confirmar mais o que o Senhor quer falar. E eu não senti segurança de mudar e vou continuar com essa palavra. E eu sinto percebo que Deus quer falar. Palavra tão pequena, né, mas que eu acredito que todo mundo tem que carregar isso. Essa palavra se chama compromisso. Compromisso. Amém? E eu orando ali em cima, eu digo, mas Senhor, Deus já tinha me dado alguns textos bíblicos, falando sobre essa questão de compromisso. Amém? Compromisso em várias coisas, mas o que eu quero falar é o compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor. E de repente surgiu algo no meu coração e eu fiz essa pergunta para mim mesmo. O que é compromisso? O que é compromisso? É uma palavra que às vezes a gente precisa da definição para entender o que é compromisso. E graças a Deus que a gente tem os dicionários para nos ajudar, né? E eu fui pesquisar no dicionário, compromisso, algumas definições. Primeiro, eu encontrei aqui, obrigação assumida. Amém? Olha para seu vizinho e diga assim, você assumiu um compromisso com Deus? Se você tiver assumido, você tem uma obrigação assumida. Irmã Aparecida ministrou quinta e foi muito bom o culto. E ela falou sobre compromisso também. Porque ela dizia assim, é uma aliança que a gente faz com Deus. E essa aliança não é só da parte de Deus, ela também tem que ter a parte do homem. A parte de Deus junto com a parte do homem, da parte de Deus, da parte do homem. Mas o problema é que muitas pessoas querem que Deus tenha um compromisso com elas, mas elas não querem ter um compromisso com Deus. Aí fica difícil, irmão. Porque Deus ele está com os olhos abertos sobre todos, porque Deus ama todos. Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu acredito que aqueles que têm um compromisso firmado verdadeiramente com Deus, com a sua palavra, chama a atenção de Deus. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus observa pessoas diferentes. Amém? A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo Deus. Era um homem falho.
Era um homem falho. Mas algo no coração chamava a atenção de Deus. Uma das coisas que chamava a atenção de Deus era o compromisso de Davi com Deus. Amém? Compromisso. Eu quero que você saia daqui com essa palavra. Compromisso. Será que eu tenho tido o compromisso realmente com o Senhor? Nós sabemos que essa igreja são paredes, né? São um ambiente de adoração consagrado ao Senhor. Mas um ambiente desse também testa seu compromisso com Deus. É para testar também o compromisso. Porque quando a irmã Aparecida falou algo, rapaz, eu fiquei impactado com o que ela disse. E muito feliz. Eu sei que tem muita gente que tem esse nível de compromisso aqui dentro. Mas eu estou falando do testemunho dela, porque ela falou quinta e me chamou muita atenção. Quando ela disse assim, olha, eu tenho minhas empresas que ela batalhou para lutar, conseguir, sendo fiel ao Senhor, começou debaixo das raízes, Deus começou a abençoar ela e começou a abençoar, né, os seus negócios, ela começou a se espalhar. E ela disse que quando vai para Campina Grande, que tem uma autoescola em Campina Grande, quando ela chega lá, se o pastor, olha que interessante, se o pastor tiver marcado uma reunião para aquele dia, eu me organizo, saio de lá 3 horas da tarde, muitas vezes vem, não tomo nem banho, porque não dá tempo, e corro para cá para assistir, para participar da reunião. Sabe o que é isso, irmão? Compromisso. Compromisso com o pastor ou com Deus? Com Deus. Mas também é com o pastor. Porque o pastor é uma representação de uma autoridade sobre a vida dela. E é um compromisso. Enquanto os muitos, às vezes, estão aqui dentro, mas dizem, eu não vou porque estou cansado. Eu não vou porque a cabeça está doendo. Mas aqui, cabeça cura também. Eu não vou não porque eu dormi bem essa noite, não. Eu não vou não porque para eu voltar de pé lá para o alto. Aí Deus observa as atitudes. Quando João Paulo falou aqui da senhora dando 2 moedas, Deus não estava interessado na grande quantia. Estão entendendo? Porque o próprio texto afirma que muitos levavam grandes quantias. Mas o texto também diz que aquela grande quantia era o que sobrava. Não fazia tanta diferença. Agora fez diferença quando uma mulher que tinha 2 moedas, talvez estivesse pensando no café da manhã e para comprar os pão. E talvez o diabo tenha dito, e como é que tu vai tomar café amanhã? E teu netinho está lá. Estou só parafraseando. Como é que vai ser? Mas ela não mediu esforços. Ela pegou as 2 moedinhas e lançou ali dentro. Por quê? Porque ela tinha uma confiança em Deus e tinha um compromisso. Deus não estava observando a grande quantidade, mas o que foi que Deus observou? A atitude do espírito humano, do coração, o que é que estava lá dentro. Então, irmão, muitas vezes, o como nós agimos vai chamar a atenção de Deus. Aí eu te pergunto, como tu tem agido? Às vezes, irmão, alguém me pede oração. Eu oro, sim, não tem problema em orar. Quando é um bebê cristão, aquele que está começando, que não tem entendimento, é muito gostoso orar por ele, exercer a fé, orar por cura, alguma coisa. Mas quando é um cristão maduro, às vezes pedindo oração, que eu observo que ele não é compromissado com o reino de Deus, irmão, eu não fico tão feliz em orar. Porque é como se não fosse funcionar para mim. Por quê? Porque existe a parte de Deus, mas existe a parte do homem. Dá um glória a Deus? Agora olha para seu irmão e diga assim, qual é o seu nível de compromisso com Deus? Eu fiz 3 níveis, colocando relacionado, claro, algumas coisas que veio no meu coração. Fiz nível 1, fiz nível 2, fiz nível 3. Amém? E eu fiquei meditando, eu fiquei pensando sobre essa questão desses níveis de compromisso, não é? Por exemplo, eu vou só dar um exemplo, porque aqui eu acredito que você tem que congregar, se reunir,
Mas você tem que começar a se envolver também. Porque o reino de Deus está precisando. Você não vem aqui só para receber para você. Você vem aqui para receber para você, para poder ganhar almas lá fora. Amém? Durma não, viu, nego? Sou olho ligeiro. E o Beto deu uma piscada ali, quando eu olhei, ele fez assim, ó. Abriu o olho ligeiro demais. Nem que... Eu passo a palheta e fico olhando todo mundo. Amém? E eu queria que você saísse daqui com essa meditação, pensando qual é o nível de compromisso que você está com Deus. De dedicação, de esforço. Amém? Qual o nível? Como é que está a sua vida? No nível 3, eu vou colocar assim, eu não estou a apontar dedo para ninguém. Viu? E já disse, se você achar, pastor pensou em mim. Talvez tenha sido mesmo. Vou dizer de certeza não, mas pode ter sido. No nível 3, é o tipo de pessoa que para mim, considerado, na minha meditação, é um dos piores, né? Tem um nível 2 e tem um nível 1. Que o meu desejo é que todos sejam nível 1 aqui. No nível 3 é aquela pessoa lá fora que diz assim, não, um dia eu aceito Jesus. Um dia deixa eu aproveitar mais. Aí eu entrego minha vida a Jesus. Ainda sou novo. Isso é o nível 3. Já ouviu falar de Jesus? Alguém já pregou, já tem até um pouco de entendimento. Mas está no nível 3. Vou aproveitar mais, depois eu aceito. Deixa eu me preparar mais. Quem já viu isso? Quando eu me preparar, e se não der tempo? Olha para sua irmã e diz se não der tempo. A irmãzinha lá, não foi a irmãzinha que foi... Como é o nome da irmã? Dona Lourdes, é? Dona Lourdes chegou lá em casa, pastor, eu vim assistir o batismo, porque eu não estou preparada. Com toda delicadeza eu corrigi ela, né, que ela é uma senhora. Se fosse um mais jovem... A Bíblia diz que os mais velhos têm que corrigir com mais mansidão. E eu fui e disse a ela, e se não der tempo? Rapaz, ela disse, mas é porque eu não estou sem roupa aqui. Aí chega um abençoado de Jesus, que eu não sei quem é. Eu acho que era o anjo dela, viu, transfigurado. Não tem condição não, nunca vi aquela mulher na minha vida. De repente, do nada ela fez, plim! Eu digo, gente, que é essa mulher? Nunca tinha visto. Sério mesmo. Será que é o anjo dela? Se eu arrumo a roupa, não arrumou a roupa para a mulher? Aí depois que eu disse, se não der tempo, aí quando der lá vinha ela. Ela arrumou a roupa, eu vou me batizar. Ela, se batizou. Passou para o nível 2, viu? Vai chegar no 3. Amém? Já tem aqueles que dizem assim, não, eu acho melhor só buscar em casa mesmo, é melhor ficar em casa, né? No nível 2, Paulo tratava algumas coisas, eu quero que Mielo coloque lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 4, nós vamos ler. Quem gosta de ler Bíblia aí? Vamos aprender a palavra. 1 Coríntios. Pode ser na RA mesmo, viu? Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Paulo, quando estava dando essa instrução, irmão, ele estava dando uma instrução para a igreja. Nós usamos muito as cartas, porque as cartas são a instrução para a igreja. Diga comigo, a palavra de Deus é salvação para a minha vida. Amém? Por isso que o padre diz assim, palavra da salvação. É assim, é? É difícil ele pregar essa palavra. Desculpa. Sei de nada não. Versículo 1, Paulo estava orientando aquela igreja
Porque era uma igreja imatura ainda. Uma igreja, vamos dizer assim, bebê. Pessoas que tinham nascido de novo, tinham sido batizadas nas águas, tinham recebido o Espírito Santo. Até deles oravam em língua até demais, que virava uma bagunça na igreja. Paulo foi preciso dizer, quando orar, ora duas ou três pessoas, se muito orar, e que tenha interpretação. Né? Na Santa Ceia também, um rejeitava os outros, os mais ricos ficavam de um lado, os pobres ficavam do outro. Era uma igreja, mas uma igreja bagunçada. E Paulo estava levando aquela igreja para o nível 1, nível de maturidade e compromisso com Deus. E por isso que eu quero ler esses versículos. Ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Tem muita gente como criança. Se falar, fica emburrado, fica chateado, não vem mais na igreja. Né? Tem aqueles ainda que dizem assim, eu não vou naquela igreja porque ninguém fala comigo. Olha para seu irmão e diga, ei, rapaz, não olha nem para a direita nem para a esquerda, segue somente o alvo. Amém? Nós não podemos mais andar pelo sentimento. Que uma pessoa que anda pelo sentimento é aquela pessoa, quando tudo está bom, né, tá ganhando dinheiro, tudo está bom, ele é crente demais, glória, é forte demais, é afogueado, está dançando, correndo na igreja. Quando pede um emprego, chega desse jeito, já chorando dentro aí, emprego. O pastor botando pegado, creia meu irmão, a porta vai chegar, e ele chorando. Mas quando estava empregado, estava aqui, de fé em fé. Porque são pessoas que andam pelo sentimento, são bebês. Não pode mais andar dessa forma. Tem que ter maturidade. O apóstolo Paulo disse assim, eu aprendi a me contentar quando eu tenho e aprendi também a me contentar quando eu não tenho. Vai ter momento que talvez você não tenha. Amém? Mas não significa que não vai ter. Porque Deus quer dar. Mas esse momento pode chegar. Eu não estou profetizando, não, estou alertando. Isso é uma realidade da vida. Ninguém começa de cima, começa de baixo. E para começar de baixo tem que ralar. Tem que trabalhar, igual a irmã Aparecida disse ali, que eu só vi gente botando a cabeça debaixo das pernas. Quando a irmã Aparecida dizia, trabalha, vagabundo. Foi assim não. Se fosse eu tinha dito assim. Trabalha, você não quer trabalhar, se não trabalhar não come. Amém? Deus quer dar? Quer dar. Mas existe a maturidade espiritual. Irmão, eu estava com oferta para dar para alguém. Estava com oferta para dar para alguém. Meu coração estava transbordando para eu dar aquela oferta. Eu não vou entrar muito em detalhe, não. Pode dar alguém dizer, foi eu, não foi? Eu estava com aquele no coração. De repente a pessoa chegou chorando. Falando de incredulidade. O Espírito Santo disse, não dê mais não. Você acredita nisso? Ela chegou chorando. No natural era para eu dizer, tome minha filha, você está, tome. O Espírito Santo disse, não dê não, que ela está chorando demais, está incrédula. Está cheia de negatividade. Não dê não. Quando ela entrar, quando ela passar a crer, você dá. Tem gente que fecha as portas. Fecha a porta. Se andar dessa forma, vai fechar a porta. Nós não vemos esses exemplos na Bíblia. Nós vemos Paulo e Silas levando pisa, sendo chicoteado, preso. Paulo e Silas, pregador do Evangelho. Para quem não viu essa passagem bíblica. Pregava o Evangelho. Ousadia. Foram presos porque expulsaram um demônio. E foram acorrentados, a Bíblia diz, no tronco, nos pés lá, no cárcere, no mais profundo cárcere. E de repente, lá, porque ali já estava para ser julgado, vão condenar, ou vão queimar, ou vão crucificar, alguma coisa vai acontecer. Aquilo era um dia mau dele. Ele poderia andar no sentimento. Ele poderia fazer oração de incredulidade. E ele poderia dizer, mas Deus, eu estou aqui só porque eu expulsei um demônio, eu não tenho feito tua obra. Paulo não andava com sentimento. Ele aprendeu a ter e aprendeu a não ter. Ele aprendeu quando não está passando dificuldade e aprendeu quando está sendo pedrejado.
Mas quando ele estava lá no cárcere, à meia-noite, a Bíblia diz que ele não andava pelo sentimento. Ele estava lá cantando. Eu não sei que canção era, mas eu costumo dizer essa. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Canta. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso. Vai, Bruno. Olha as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu cada pé recordo a cruz. Vai, igreja. E no meu filho. Quem sabe canta, vai. Então minha alma canta a ti, Senhor. Se imagine você na prisão. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Aleluias. Aí eu te pergunto, por que Paulo encontrou a felicidade? Pode tocar, Bruno. Porque ele sabia se adaptar no lugar que ele estava. Tá tudo bom? Diga, estou alegre. O dia mau? Diga, continua alegre. Tá mais ou menos? Diga, permaneça alegre. Diga, porque a minha alegria não é definida por aquilo que eu possuo, nem pelos bens materiais, mas pelo amor que eu tenho pelo meu Senhor e Rei da Glória. Aleluias. Se você entender isso, meu irmão, você está entrando no nível 1. Nível de maturidade. É no nível de maturidade que pode dar na canela, mas você não desiste. Mas você não retrocede. Mas você não fica abatido. Aleluia. Por que o verbo da vida dos pregadores diz tanto assim? Ria, meu irmão, quando não está com vontade. Ria, porque é isso. É quando você está na dificuldade que você ri. E o diabo olha, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Porque o que ele está passando? E o cara... Porque não dá gosto ao Satanás. Olha para seu irmão e diga assim: ei, meu querido, nunca derrame uma lágrima para satisfazer a alegria de Satanás. Dê uma boa gargalhada, mas não derrame nenhuma lágrima para satisfazer a alegria de Satanás. No dia que você estiver derramando uma lágrima, você derrama aqui, ó, na presença do Senhor. Aí você diz: olha, diabo, não é para você não, é para o rei. É para o rei. É para o Rei dos Reis. Porque esse choro não é um choro de tristeza. É um choro. Porque chorar na presença de Deus nem tristeza é alegria. É alegria. Chorar na presença de Deus é alegria. O diabo quer arrancar a lágrima dos seus olhos. Olha. Amiga, mas eu sou, a partir de hoje, se você não era, você vai sair daqui como um crente maduro. Você não pode sair daqui desmotivado, triste, por aquilo que você está vivendo hoje, não. De forma alguma. Não olha para os sentimentos, não olha para o exterior, não olha para a alma. A alma é muito berrenta. A alma é os sentimentos. Qualquer coisa se agita, fica encabulada. Qualquer coisa. Olha para aqui para dentro.
O mandaragachuri devaragalabahasta. Olha para aqui para dentro. Porque a tua força não está no exterior, está aqui dentro. Quando tu olhar aqui para dentro, tu vai encontrar o que tu estava procurando, a força de Deus. Os apóstolos que morriam crucificados e queimados e não negavam a fé, eles não olhavam para o exterior, eles olhavam para o que estava aqui dentro. Porque eles tiveram um encontro com Jesus. E a Bíblia diz lá em João capítulo 20, se eu não me engano, no versículo 22, que quando eles tiveram um encontro com Jesus, a Bíblia diz, e soprou Jesus sobre eles. Soprou o Espírito Santo. E Jesus disse, sejam cheios do Espírito. E soprou. E quando Jesus soprou, o Espírito Santo, ó, pode tocar o mesmo louvor que você está tocando. O Espírito Santo entrou dentro deles. E quando o Espírito Santo entrou dentro deles, eles poderiam estar passando por qualquer tipo de tribulação. Poderiam vir a acusação, como vieram a acusação, meu irmão, para ele. Foi muitas as acusações. Ladrão, chamado de ladrão, chamaram de peste, de praga. A escória desse mundo foi chamado com os discípulos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas aquilo não roubou a alegria deles. Não roubou nem roubava, porque eles não olhavam para o exterior, eles olhavam para o que eles tinham recebido aqui dentro do Espírito. O Espírito Santo, a força de Deus estava dentro deles. Eles estavam preparados para morrer em prol do Evangelho, porque eles diziam assim, pode matar a carne, mas não mata o meu espírito. Se matar a minha carne, o meu espírito vai para o Senhor. Olha para seu irmão, topa nele e diga, Deus está esperando uma igreja madura. Suficiente e madura para suportar. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo aqui hoje, mas Deus está preparando a sua igreja para uma era que está se aproximando de uma grande perseguição. A igreja vai ser perseguida, já está sendo, mas a perseguição vai ser maior. Mas não se preocupa não, irmão, que eu tenho boas notícias. Porque assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que levaram eles, e vocês não vão se prostrar diante da imagem. O rei Nabucodonosor fez uma grande estalta, né? Chamando a adoração para ele, todo mundo se prostrando diante daquela adoração. Aquela estalta pode representar o sistema desse mundo. E todo mundo adorando, mas de repente tinha 3 caras lá, desse jeito. Ó. Era 3 crentes. Mas não era crente sentimental não. Aquele crente que fica chorando, me engano, não. Era 3 crentes abusados. 3 crentes que cruzavam o braço e ficavam assim. E aí? Vai se prostrar não? Não prostra não. Mas se tu se prostrar, tu está sabendo que tem uma fornalha quente ali, vão jogar vocês dentro daquela fornalha. Não prostra não. Por mais que o meu Deus, que Ele pode me livrar, Ele pode, se Ele quiser. Eles disseram, se Ele quiser, livre. Mas se Ele também não quiser, eu não me prostro não. Eles tinham uma convicção neles. E jogaram ele lá eles 3, eles não se prostraram diante daquela imagem, jogaram eles 3 vivos lá na fornalha. E de repente alguém olha dentro da fornalha, mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fornalha estava tão quente que os caras pegaram ele. E quando foram lançar eles amarrados dentro da fornalha, os caras que foram jogar, veio uma labareda de fogo, lambeu ele, os caras de fora morreram. Será que não estava quente? Sabe foi o que aconteceu? Jogaram eles, fecharam a fornalha e de repente alguém vai olhar, curiar lá. Os curiosos, né? Gente, não jogaram 3? Não foi 3? Não foi 3? Por que tem 4? Sabe quem era o 4? Era Jesus. Isso é uma proteção de Deus sobre a igreja, sobre crente maduro, crente que não nega a sua fé, crente que não anda pelo sentimento, crente que anda pela palavra. Aleluias, não nega a sua fé. Aí quando tiraram eles lá de dentro, que foram olhar, meu Deus, é incrível. Nem um fio de cabelo havia queimado.
Deixa eu ver se tem catinga de queimado em Sadraca aqui. Entrou fedendo, tá mais cheiroso, é? Por causa da proteção divina. Eu creio no novo tempo. Pode vir para cá, louvor. Hoje eu preguei debaixo de inspiração. Venha para cá. Eu creio no novo tempo, irmão. Eu creio num tempo de maturidade suficiente. Eu creio num tempo de maturidade que uns vão ganhar muito para dar para quem tem pouco. Quem quer ser o que ganha muito? Quem quer ser o que tem pouco, mas vai ganhar do que tem quem tem muito? Ontem tinha que ser o que tem pouco para que ganhe do que tem muito. Vou repetir. Quem quer ser o que tem muito para dar o que tem pouco? Eu acredito que todo mundo devia levantar a mão. Porque Deus pode te dar muito para tudo. Se não tem quem dá aqui dentro, tem quem dê lá fora. Amém? Você pode ser a solução do que quem está lá fora. Não se empreenda. Daniel estava com o dinheiro de fazer a festinha dos meninos. O Espírito Santo foi e disse a ela. Ela disse, eu poderia pegar esse dinheiro e fazer a festinha. Dava pelo menos o básico. De repente, ela disse aqui, ó, Deus mandou dar esse dinheiro a fulano. Eu disse, se Deus mandou. Sabe o que foi que aconteceu? Deus levantou 2 pessoas para dar o aniversário dos meninos. Dá uma glória a Deus bem forte. Então nós vamos ser a solução. Não podemos ser crentes almáticos. Amém? Crente firmado na palavra. O almático é o que anda pelo sentimento. Qualquer coisa, aquele que tem vezes, irmão, que o Espírito Santo vai dizer para mim, não vai na casa de fulano não, visto que ele está na alma, ele está choramingando lá porque está chorando muito, reclamando que as coisas estão difíceis, deixa ele lá. Às vezes o Espírito Santo vai dizer isso para mim, para ele sair da alma. Por quê? Porque ele já tem muito tempo na palavra. Eu não estou falando de um novo convertido não, estou falando de um crente velho, que o Espírito Santo está chamando para um tempo de maturidade maior. Eu terminar de ler esse versículo, eu porém, versículo 4, né? Eu porém, versículo 3 agora. Porquanto havendo entre vós ciúmes que havia naquela igreja e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aí ele disse, quem é Paulo? A igreja naquela disputa, é porque eu sou de Paulo, eu sou disso, sou daquilo. Aí, sou de Apolo. Aí Paulo, uma igreja sentimental, uma igreja carnal. Pessoas nascidas de novo, tinham recebido o Espírito Santo. Mas não tinha maturidade. Precisa de maturidade. Quem está entendendo? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Versículo 5. Quem é Paulo? Servo por meio de quem creste, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém? E nesse capítulo ele começa a repreender a igreja, começa a corrigir a igreja, que era uma igreja, falava tanto em línguas, operava tanto. Irmão, não se define uma boa igreja pelos dons espirituais, não. Tem gente que se hipnotiza, vê alguém na internet lá, soltando revelação para cima e para baixo. Eu já fico um pé atrás com esse negócio de revelação. Toda hora revelação em cima de revelação. Não, eu acredito que não é desse jeito, não. Eu sou muito cuidadoso com isso. E muita gente diz que, aquilo é um grande homem de Deus. Não, irmão, não se define a maturidade por dons espirituais. Se define por essas coisas que eu estou ensinando aqui. Comportamento, atitude. Está entendendo? Sua vida, está firme, não desistir por qualquer coisa, não retroceder. Amém? Glória a Deus. Nível 1, só para você entender aqui, quem quer entrar no nível 1? Pessoas que estão no nível 1, tem um compromisso, que a palavra é compromisso, né? Tão grande com o Senhor, que eles fazem de tudo para não perder uma reunião. Isso é uma reunião de adoração, uma reunião de alinhamento, porque eles sabem que é importante para eles. Sabe que é importante.
Amém? Agora a maturidade, presta atenção, não se define só em você vir para a reunião, não. Olha para seu irmão, diga: a maturidade se define em você aprender aqui dentro e começar a levar lá para fora. Presta atenção, esse ano de 2022 nós temos uma meta, que é um culto visão dia 26, eu vou falar dessa meta, mas eu vou dar uma adiantadazinha, porque isso é referente à maturidade. Esse ano de 2022, se nós tiver aqui 100 pessoas, eu quero pelo menos que esse ano de 2022 você ganhe uma pessoa para Cristo. E você cuide dessa pessoa bem cuidado, para ela se firmar. Se for necessário buscar na casa dela, você vai buscar. Se for necessário levar ela a beber, então faça isso, até ela amadurecer. Amém? Se for necessário buscar, vai buscar. Se for necessário levar, vai levar. Vai prestar atenção nas necessidades dela, espirituais, seja o que for. Isso é maturidade. Não é maturidade você vir para aqui só ver uma boa palavra, adorar a Deus. Isso não é maturidade, não. Diga assim, bata em você mesmo, diga: eu faço parte do reino. E eu preciso cooperar com o reino. Eu tenho que fazer minha parte. Você tem que fazer sua parte também. Ah, pastor, mas eu ainda nem me converti. Então se converta. Será que vai dar tempo? Fazer igual disse para a senhorinha ali. Se não der tempo, se converta. Amém? Compromisso. Ser fiel com seus dízimos, sua oferta, servir na igreja local, honrar sua liderança. Isso é nível 1. Separar seu tempo em casa também para buscar o Senhor. Não perder reuniões quando o pastor traz uma direção. Aquilo é importante, principalmente reunião de alinhamento. Amém? Não colocar dificuldades. Diga aí para seu irmão: não colocar dificuldades para servir ao Senhor. Amém? No nível 2 é aquela pessoa que fica chateada com qualquer coisa. Estou terminando, viu? Pessoa que anda no sentimento, como eu falei, é estável. 1 Timóteo capítulo 6, 8. A Bíblia diz que uma pessoa instável, que é como uma onda do mar. Uma hora está na frente, outra hora está embaixo. Foi o que eu acabei de ensinar aqui. Uma hora está bem, outra hora está mal. É movida pelo sentimento. Amém? Quem está entendendo? Isso é o nível 2. Colocar as coisas na mente onde não existe. Fica pensando bobagem. Aí se chateia com qualquer coisa. Amém? Eu acho que todo mundo conhece Jorge Timbu aqui, né? Mas não vou falar mal dele não, viu? Se quiser dizer lá, não vou falar mal dele não. Mas eu já passei tanta vez por Jorge Timbu assim. O cara fala com ele, e do jeito que ele fala, ele olha pro cara e fala: quem já passou por ele? Mas eu não fico com raiva dele não, irmão. Porque eu sei que ali ele está com a mente em outra coisa. Mas o nível 2 fica pensando. Já vai botar coisa na cabeça. Repreenda esse demônio, irmão. Faz igual a irmã Aparecida. Repreenda o demônio da preguiça. Repreenda esse demônio que está falando na sua mente. Repreende. Procure pensar o melhor do seu irmão. Isso é maturidade também. Isso é crescimento espiritual. Pensar o melhor do seu irmão. Você fica adoecendo quando fica pensando nessas bobagens. Amém? Glória a Deus. Colocar as coisas na mente. Diz assim, quem está no nível 2, diz assim: ninguém fala comigo naquela igreja. Chama igreja, porque isso é uma igreja no sentido de estar reunido, pessoas juntas, no mesmo propósito. Amém? Quem está entendendo? Ninguém fala comigo. Amém? Diz: vou mais na igreja não. Eu estou cansado. Trabalhei muito. Vou hoje não, porque tem uma visita aqui em casa. Domingo que vem eu vou, se der certo eu vou. Não, eu estou com preguiça. Vou nada. O pastor repreendeu. Fique de pé. Foi só algumas anotações que eu fiz. Mas eu queria que você dissesse para seu irmão, olhasse para ele, dissesse: meu irmão, prepara o louvor aí. Entra no nível da maturidade. Entra no nível do compromisso. Diga: você firmou um compromisso com Deus. Então assuma o seu compromisso. Deus está fazendo a parte dele. Então faça a sua também. Faça a sua também.